Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu venho do Pelourinho. Você já deve ter ouvido a história do Pelourinho. Era uma área dificílima, sofreu bastante reforma, mas foi uma briga e ainda é uma briga intensa. É um gueto, é um quilombo urbano, mas que lutou muito para se fazer uma reformulação de um centro histórico. Mas isso tem no Rio, tem Fortaleza, tem BH, tem São Paulo, tem aqui. Eu estudei aqui há 20 anos atrás, na UNB. E não tinha um lugar, acho que é nascente, só nascente. Hoje é maior do que a Rocinha. Bem maior. Isso. Ou seja, em 20 anos... É a maior favela da América Latina. Os sem terra, os despossuídos, foram para um lugar em Brasília. E que deve estar faltando tudo. Eu não saí, não sei. Mas falta asfalto, falta tudo. Por que se organizar rapidamente? Porque as pessoas têm que trabalhar, precisam viver. Brasília é um centro de desenvolvimento. Eu fico perto, quer dizer, 3 horas, 4 horas. Então, em 20 anos, você faz uma nova favela. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio, que hoje recebe o presidente da Fundação Palmares, João Jorge Santos. Muito bem-vindo, presidente. Bem-vindo e obrigado a vocês. Uma oportunidade muito boa falarmos da Fundação Cultural Palmares, do governo brasileiro, do Ministério da Cultura, dirigido por Margareth Menezes. E é um prazer estar aqui com vocês para conversar, dialogar. A gente que agradece a presença, eu, Mariana Niederauer, e minha colega Rosane Garcia, vamos fazer essa entrevista aqui hoje. E, presidente, queria começar perguntando, né, o senhor assumiu tem um pouquinho mais de um ano esse cargo, em um momento muito importante, né, e muito simbólico para o senhor chegar à Fundação Palmares. O que foi feito, qual o seu balanço da gestão até o momento? Bem, a Fundação Cultural Palmares está vivendo um novo período. De março do ano passado para cá, ela está se regenerando, inovando e ganhando credibilidade de novo. Porque viemos para falar do presente e do futuro. Então, eu sou um militante das ruas, do carnaval, do movimento negro, eu sou baiano, eu sou soteropolitano, eu fui durante anos dirigente do Olodum, eu ajudei a criar Palmares em 22 de agosto de 88, vim para a assinatura do presidente Sarney sobre isso, fui um dos primeiros conselheiros curadores, ajudei a indicar alguns dos presidentes que a Palmares teve, como o professor Bira, como o Zulo Araújo, indiquei um diretor na gestão de Joel Rufino, e estava muito insatisfeito com o destino que a Palmares ganhou nos últimos anos. Contra o movimento negro, contra a comunidade negra, a agressividade com relação à luta antirracista, que não é luta minha, nem nenhum de nós aqui, ela é anterior. Ela vem de um período em que o Brasil colonizou esse país foi colonizado por Portugal, e trouxeram uma multidão de africanos para cá. E é uma luta pela liberdade, a mais antiga luta pela liberdade. Então, o presidente da Palmares não pode falar contra esses nossos antepassados. Não pode falar contra os lutadores do presente. E precisa estimular os guerreiros e as guerreiras do futuro. Então, nós estamos reconstruindo a Palmares, mudando cargos, pessoas, buscando recursos. Visitamos o Quilombo do Calunga, aqui pertinho, em agosto do ano passado. Visitamos o Quilombo dos Palmares. Estamos tratando da Serra da Barriga, uma reformulação. Visitamos o Quilombo no Rio de Janeiro, do Sacopã, que fica no centro do Rio de Janeiro. Estamos cuidando do Cais do Valongo, do Prédio das Docas, do André Rebouças. E estamos fazendo uma ação internacional de reaproximar os países africanos da Fundação Cultural Palmares. Estivemos em Gana no ano passado, fizemos um acordo de cultura, ciência e tecnologia. E estamos organizando, junto com outros ministérios, o encontro agora no final do mês em Salvador, da diáspora africana. E dando visibilidade com coisas boas e concretas. Havia uma demanda de retornar personalidades para o site da Palmares. Eram 109 personalidades, foram banidas. Leci Brandão, Martinho da Vila, Margareth Menezes, Alcione. Nós reformamos isso. Nós criamos um comitê, esse comitê indicou 350 nomes, entre homens e mulheres, para fazer parte desse site como personalidade, e vai ter uma paridade entre homens e mulheres. Isso é uma coisa muito boa, porque os brasileiros vivos, e os que não estão vivos, fazem por esse país. Ter o reconhecimento na internet não pode ser motivo de banimento. Nós tínhamos uma biblioteca, a Oliveira Silveira. Por pouco ela não era destruída. Foram separados mais de 5 mil livros para ser dado fim.
livros que falavam dos orixás, falava de revolução, de países africanos como Angola, Moçambique, que fizeram a opção revolucionária, e agora a biblioteca ganhou um novo espaço com seu acervo integral, e que vai ser um motivo de pesquisa e de visita. Então a lista de coisas bem feitas são enormes, e nós vamos voltar outras vezes para falar, para detalhar como é que nós estamos fazendo. Estamos fazendo parceria com o Ministério da Educação para a área de publicações de educação antirracista, com a Zaira, na SECADI. Estamos fazendo uma parceria com direitos humanos para lidar com direitos humanos, não mais com isso protege criminoso. Pelo contrário, para falar da paz, para falar da luta contra a violência, para promover as periferias do Brasil. São 17 periferias com problemas graves. Então você tem o quilombo rural, que é o quilombo dos Palmares, o Sacopã, todos os outros, mas também tem os quilombos urbanos, o Pelourinho, o Curuzu, o bairro da Liberdade em São Luís do Maranhão. Então a demanda da Palmares não é mais paulista, mineira ou baiana, é uma demanda de 27 estados e 5 mil e poucos municípios, e de atender uma grande maioria das mulheres negras, que são o protagonismo do movimento negro brasileiro atual, e também lidar com duas coisas: juventude e promoção da cultura. E como não é um ministério, a gente está se virando para buscar recursos, orçamento. Ainda bem que estamos no governo do presidente Lula, e é um governo solidário, companheiro, que trouxe a ministra Margarete Menezes, trouxe o ministro Silvio Almeida, trouxe o presidente da Palmares, que é originário do movimento negro brasileiro, com uma visão internacionalista, com um comportamento pan-africanista, e que participou das lutas negras desde os anos 60. Eu sou contemporâneo de Lélia Gonzalez, de Abdias Nascimento, de Januário Garcia, de Beatriz Nascimento, de homens e mulheres que disseram que esse país tinha racismo. Eu tenho uma formação acadêmica muito simples, sou advogado, sou mestre em Direito Público pela UNB, fui aluno de Gilmar Mendes aqui, criei o grupo de pesquisa Direitos Humanos e Ação Afirmativa em Brasília, com a professora argentina Alejandra Pascoal, que foi do grupo de Direitos Humanos que ganhou o Prêmio Nobel da Paz na Argentina. Tenho escrito, tenho publicado, mas fiz carnaval durante 40 anos, escrevendo enredos de carnaval e, ao mesmo tempo, ajudando o grupo de onde eu venho, que é o Olodum, ser uma marca brasileira internacional, conhecida em 45 países, com 55 personalidades, Teve com Michael Jackson, com Paul Simon, exatamente, com que eu Clinton, ia lembrar, até Michael Jackson. Mandela. E essa experiência eu estou trazendo para a ação dentro da Palmares. Uma ação de cooperação, de multiplicação, de espaços. O nosso jovem diretor do Centro de Referência, Guilherme, ele é um jovem que era funcionário da Palmares. Nós o promovemos para liderar a biblioteca, a área digital, a área de memória. Porque os jovens sabem mais do que quem não é jovem. Não é melhor nem pior, mas sabe mais. Então a gente está tratando, na realidade, de ter a Palmares colaborando com o governo do presidente Lula nas políticas para a população negra que o elegeu. Os 102 milhões de brasileiros, a maioria da população negra elegeu Lula, elegeu Dilma, quer coisas diferentes. Porque nós estamos num estado que em 520 anos não desenvolveu a população negra, não apoiou o direito da população indígena, da população com opções diferentes de sexualidade. E na questão de gênero temos um atraso grande, que é o feminicídio, mesmo tendo uma boa lei. Então, assim, agora é hora de avançar nas políticas de ação afirmativa, na proteção dos mais necessitados, que são os quilombolas, os terreiros de candomblé, as pessoas que não têm acesso a nada, e promover o desenvolvimento desse país. Eu fui a quase 40 países do mundo, muitos países na África, na América e principalmente na Europa. Não há mais nenhuma desculpa para a gente ser um país pobre. Com a riqueza que nós temos, com o potencial que nós temos, com a capacidade de pensamento nas universidades que nós temos, nós precisamos transformar a pobreza desse país num ativo para a riqueza. E esse ativo da riqueza brasileira depende de a Fundação Cultural Palmares existir, poder fazer, poder estimular todo o governo com políticas públicas novas. Vou dar um exemplo bem simples. A Lei Paulo Gustavo, ela passou para os estados e municípios recursos para compensar as perdas da Covid. E no caso da Bahia, foram 150 milhões para o estado da Bahia. Nós atuamos junto com o secretário Bruno Monteiro e com jovens dirigentes da Secretaria de Cultura e terminou destinando 50% daquele valor para os afro-brasileiros. Veja, um recurso de 75 milhões foi para os afro-brasileiros na Bahia, no estado.
A prefeitura seguiu o mesmo caminho. Só que a lei só dizia de 25%. Então, assim, agora tem o PNAB, a lei Aldir Blanc. Ela é, na realidade, 15 bilhões nos próximos 3 anos. Se 50% disso for para a cultura afro-brasileira, os afro-brasileiros vão também chegar no balcão, vão poder voltar com algum recurso para fazer marujada, para fazer bloco afro, afoxé, para fazer capoeira, para fazer comida, para fazer artesanato, para fazer ciência. Nós temos que lembrar que alguns cientistas brasileiros eram afro-brasileiros. Juliano Moreira, primeiro psiquiatra, Caetano Moura, um médico excepcional. Caetano Moura foi médico do imperador e foi médico também de Napoleão. Então a gente tem Teodoro Sampaio, um urbanista fantástico. Sim. E o engenheiro maior do Brasil, André Rebouças. Sim. Então nós estamos falando de ciência, cultura e tecnologia. Quer dizer, e a Palmares é o órgão que tem que imantar essas coisas. Tem que abrir suas asas, abrir suas teias para, através de uma conexão nacional, poder, em cada lugar, levar um pouco de esperança e dizer, que tal você atuar com a Palmares, ou com o Ministério do Esporte, ou com o Ministério do Desenvolvimento, ou com o Ministério Agrário, ou do Ciência e Tecnologia. Uma das maiores dificuldades nossa é, na zona rural, onde tem quilombos, pegar a internet. É a eletrificação. Então, um plano de eletrificação e de internet de alta geração vai permitir estudar, vai permitir as mulheres serem atendidas mais facilmente e também conversar com o Ministério do Transporte para acesso. Todas as estradas hoje, fora o quilombo dos Palmares, para os quilombos são difíceis. Em vez de levar 20 minutos, leva 2 horas. O Calunga aqui perto de Cavalcante. De Cavalcante para lá leva 2 horas. E um socorro para uma mulher grávida, e um socorro para uma senhora. Não chega a tempo. Então ele precisa de transporte, eletrificação e precisa também de comunicação do quilombo com o mundo. Todo mundo tem um celular, mas não pode pegar. Não pega, não. Nós podemos ter artesanato ali, mas não vende se alguém for lá. Porque não passa o cartão, não passa o Pix. Então, assim, é um novo momento. A Palmares tem que ser respeitável pelo passado, forte no presente e construtora do futuro. Essas coisas agora são fundamentais. Quando o senhor fala dos quilombos, os quilombos urbanos, esses quilombos urbanos enfrentam muitas dificuldades. Muitas dificuldades, né? Se falta infraestrutura para o quilombo rural, falta compreensão em relação aos quilombos urbanos. E aí, alguns meses atrás, nós estivemos conversando com a ministra Aniele Franco. Sim. E que a gente perguntava para ela sobre a questão do letramento racial, sobretudo na relação polícia com os negros, e na questão educacional, porque os livros não contemplam a figura do negro e em alguns momentos dizem assim, os negros vieram para o Brasil. Quem comprou a passagem? Ninguém veio para o Brasil. Foi sequestrado. Foi sequestrado para ser escravizado aqui. Então, eu queria saber como é que a Palmares hoje pensa estreitar essa relação com a sociedade, para que as pessoas entendam que os valores, que vários valores que nós temos, não vieram do colonizador, mas sim do povo negro. Olha, a primeira ação é com o Ministério da Educação, com o setor de diversidade, para produzir novos conteúdos e falar a linguagem dos mais jovens. A maioria dos órgãos, por falar a linguagem, é muito para bolha, muito antiga, e não consegue chegar nos quilombos urbanos. Quando eu falo quilombos urbanos, vamos traduzir para a periferia, para a favela, para Mucambos, para os alagados, onde falta tudo. Falta tudo porque a cada eleição se promete coisas e não acontece. Então precisa de infraestrutura, precisa de escolas de boa qualidade, precisa de espaços e o material e a formação de professores para esse setor precisa ser eficiente. Nós temos 20 anos da lei de introdução de estudos africanos. Sim. E ela não surtiu o efeito que desejávamos lá atrás. 71% dos municípios não aplicam essa lei. Então a gente precisa aplicar a lei, produzir material, estimular para que o jovem que está na periferia, na favela, ou se quisermos otimizar quilombos urbanos, saiba quem é, de onde veio e para onde vai. E tenha, na prefeitura, que é o primeiro órgão estatal perto, possibilidade de acesso. Tenha no governo do estado possibilidade de acesso. Normalmente, o município, o estado, oferece para essas periferias polícia municipal, polícia militar, polícia civil. Quem é que chega para acabar com o paredão? Quem é que chega para estar na favela?
nenhum órgão público de apoio, de fomento. Normalmente chega a violência estatal. Precisamos trocar isso, por isso a gente conversou com Direitos Humanos ontem, com o ministro Silvio Almeida, para chegar a política de direitos humanos, para chegar a educação, para chegar a assistência social. Vou dar um exemplo bem simples. O registro de pai e mãe, milhares de pessoas nesse país não têm esse registro, Sim. não tem um documento básico. E nós temos vários sistemas de documentação. Na Bahia, o SAC, aqui acho que é o Fale Fácil, o mais rápido. Cadê que esse sistema não vai na periferia e começa? Vem cá, você é quem? Quem é seu pai, quem é sua mãe? Tome aqui um documento. É preciso ter um documento para os brasileiros nos quilombos urbanos agora. A Palmares dá certidão de reconhecimento. Então você pede, eu sou um quilombo, quero reconhecimento. Daí vai para o INCRA para a titulação. 10 anos, 12 anos. Então aquela comunidade que precisa daquela proteção da certidão, ela tem a certidão, mas não tem a titulação. Se na zona rural é difícil, imagine na zona urbana. Vou dar um exemplo de Salvador, ou de Fortaleza, ou do Rio de Janeiro. A maioria das pessoas dos quilombos urbanos não tem a posse do lugar que mora, não consegue financiamento, não pode comprar nada para o seu imóvel, tudo tem que ser à vista. Porque ele vai lá e você mora, então a casa é sua? Não, é alugada? Não. Então é preciso que as prefeituras façam agora um programa de titulação das zonas urbanas para quem mora há 5 gerações. Você vê a casa do pai, a casa da mãe, do avô, está todo mundo ali agrupado. Nenhum deles possui um título Exatamente. de terra. E moram desde que a Guerra do Paraguai acabou. Porque as favelas foram montadas, organizadas, a partir do final da Guerra do Paraguai. Porque havia uma promessa de casa, de condições dignas, e não foi dada. Então as pessoas foram para o morros do Rio de Janeiro fazer a favela. Então, se os 5 mil municípios brasileiros fizeram uma política de regularização fundiária nos quilombos urbanos, você tem uma novidade boa. Um documento. Se os novos prefeitos forem eleitos, fizerem uma política de impacto para essas comunidades, que são maioria nas cidades, você vai ter um outro efeito. E se o governo federal, com o PAC, que está fazendo apoiar espaços públicos, espaço para a cultura, espaço para os esportes, nós somos um país que ganhamos medalha com pouco esforço. Nós poderíamos ganhar medalha muito mais se tivesse um esforço para a juventude, para as mulheres, para os homens, nas grandes cidades, nas pequenas cidades e nos lugares mais distantes. O nosso Isaquias, por exemplo, ele é do interior da Bahia. Sim, E um esforço individual, assim, né? Quando o que é que nós temos de água? Nós temos rios. Um dos países que mais tem rios no mundo. Sim. Poderíamos ter, na realidade, todas essas medalhas deveriam vir para o Brasil. Sim, e ele vê uma oportunidade também. Eu estava ouvindo, né, uma entrevista dele, coincidentemente agora pela manhã, ele falou, eu adoraria jogar futebol, eu me divirto mais jogando futebol, mas eu vi uma oportunidade ali na canoagem, entendeu? No interior da Bahia. Exatamente. É claro que é um especialista, tem os clubes que apoiam, como o Flamengo, tem as Forças Armadas, mas isso mostra que essa Bolsa Atleta, que essa formação deveria ser uma ação afirmativa mais ampla para a ginástica, para o vôlei, para o handebol, para todos os esportes, em que o brasileiro pode se destacar. Não basta para a gente 5 títulos de futebol mundial. Isso tem a ver com a Palmares, isso tem a ver com a luta antirracista, isso tem a ver com a possibilidade da população negra crescer. E não só no esporte também, né? Não podemos combater o racismo somente pensando na culpabilidade de quem impediu de entrar no elevador. Isso aqui nós temos que promover os centros. É hora de educar essas pessoas que parem com isso. Parem com isso. Agora, nós temos que todos ter a possibilidade de fazer o que foi feito no futebol. O Brasil só ganhou no futebol quando deixou de ser apenas europeu. Até 1950, o Brasil era basicamente um time europeu que às vezes jogava de branco. Quando misturou com os craques de 50 em diante, nós somos um padrão de futebol internacional. Mas precisa ter isso num prêmio Nobel de Educação, de Ciência e Tecnologia, nos direitos das mulheres. Nós temos uma lei, a Lei Maria da Penha, mas nós continuamos matando as mulheres como se fosse um país medieval. As mulheres negras são maioria nessa mortandade. Nessa mortandade. E na solitude. O que eu chamo de solitude? A solidão. São as mulheres negras que criam os filhos, são as mulheres negras que têm menos acesso ao sistema domingo, por exemplo. Foram as que mais morreram durante a Covid. E nós temos agora uma ministra, Margarete Menezes, que está revendo isso com as novas políticas do Ministério da Cultura. Então a gente está diante de um portal que se abriu para os brasileiros, para as brasileiras, para os negros, para os não negros, mas o país precisa ser um país coletivo.
precisa dar resposta para essas demandas que estão aí. O senhor não acha que isso passa primordialmente pela questão da educação? Porque tem uma reforma que está sendo colocada, né, nessa educação, mas a 10.639 não é cumprida. Sim. Em momento algum. A lei está aí, né, foi de 23, né, e ela não foi, 2003, e ela não foi cumprida. Sim. Né? Passa pela educação. Antigamente diziam que os professores da universidade não estavam preparados para fazer esse trabalho. Nem mesmo os historiadores formados no nível superior. Hoje, em Brasília, tem uma secretaria que faz a educação dos professores para a política antirracista. O senhor não acha que isso é fundamental para poder estancar também essa mortalidade? Isso porque é a gente vê policiais negros que não se reconhecem como tal, ou tentam se aproximar da camada majoritária, que é branca, agindo contra o próprio negro. Isso é importante. A educação, em vários países do mundo, mudou o país, o desenvolvimento do país. Em outros, piorou. No nosso caso, nós tínhamos uma educação pública nos anos 40 e 50, onde muitos de nós viemos dessa educação pública mais ou menos razoáveis. Mas dos anos 60 para cá, a educação ficou privatizada. Ela foi para o campo das escolas particulares. E todo o esforço que está se fazendo há muitos anos para a educação pública voltar a ter qualidade e ter uma paridade dessa questão de gênero e questão racial, eles botam em um obstáculo que é o seguinte: você não pode formar só professores, você precisa formar também os policiais. Na Bahia, nós conseguimos, com a Constituição de 88, colocar que no programa de formação dos policiais militares e civis tivesse um letramento racial. Hoje, o que é que ocorre? É uma das polícias que mais mata a população negra. Sim. Então, nós temos que falar de educação para o prefeito, para o governador, todos têm que repetir que não pode fazer isso. A polícia é um braço da sociedade. A sociedade não gosta de mulheres, não gosta de negros. O que é que faz? Vai lá e mata. É quase com autorização indireta. Sim. Então nós temos que ter uma experiência tipo da Coreia. A Coreia saiu da Segunda Guerra, vilipendiada pelo Japão. Teve 400 mil mulheres prostituídas. A Coreia hoje exporta coisas para o Brasil. Carro, celular e tudo. Uma educação de altíssimo nível. Agora, no Burkina Faso, o primeiro presidente que morreu, Thomas Sankara, priorizou a educação para as mulheres. Agora o novo presidente, o capitão Ibrahim Touré, está priorizando computadores e notebook para as mulheres, ambulância nas vilas todas e transporte escolar. Nós precisamos trabalhar a ideia de que tem um Brasil africano aqui dentro. Tem um Brasil como se fosse os países africanos pobres. 56% da população. E tem um país como a Bélgica ou como a Holanda. Nós sempre olhamos para a Bélgica e para a Holanda. E nós precisamos olhar para o Brasil africano, Sudeste Asiático, América Latina pobre. A educação que nós estamos falando passa pela cultura, passa pelo simbolismo da cultura, passa pelo Ministério da Cultura, pela Palmares, pelo Ministério da Educação, pelo Ministério de Direitos Humanos e passa também pela infraestrutura civil, passa pela Casa Civil, passa pelo PAC, passa pelo Ministério da Fazenda. Um exemplo bem simples. Quais os fundos que se destinam à educação no Brasil? Nós temos um fundo de tecnologia bacana, de telecomunicações. Ele não é usado há muito tempo. Ora, se você faz um fundo que as empresas de telecomunicações têm que botar dinheiro ali, você precisa destinar para os quilombos, precisa destinar para as periferias, precisa destinar para a educação. Quantas bibliotecas nós temos nos quilombos? Pouquíssimos quilombos têm biblioteca. Nós visitamos aqui uma mesquita e a biblioteca lá é muito frágil. Nós vamos providenciar para dar material desse letramento para a biblioteca no Mesquita. Mesquita é aqui pertinho de Brasília. É do lado. Então, assim, nós precisamos ir, acho que os governantes precisam ir nesses lugares, visitar esses lugares, ouvir desses lugares. Hoje, na Fundação Palmares, começou a atividade dos 36 anos. O primeiro ato é um diálogo quilombola, um diálogo palmarino. A Casa da Palmares está com pessoas do Ministério da Cultura, do Ministério da Igualdade, para ouvir as pessoas como fazer a melhor gestão para esse nosso público. Porque às vezes você tem orçamento, tem um plano de 5 anos, mas nada chega naquela ponta. E o presidente Lula tem insistido que é preciso que o recurso chegue para os que mais precisam. É isso que é uma transformação que a gente tem que fazer. A educação, ela tem que ter esse cumprimento da lei sobre educação e história da África e tudo, com professores,
com material, com alimentação, com escola de boas qualidades. Ontem a TV aqui mostrou uma escola boa de Brasília e mostrou uma escola ruim em Brasília. Os reprovados estão onde? A maioria na escola ruim. Que é um conjunto de coisas que faz o aluno De vir preferência embora. a educação em tempo integral também, né? Com bastante coisas. A educação precisa ser dos alunos na escola, a família. Não pode ser só a escola também. Bote aí, pronto. Muitos de nós não teve educação integral, mas tinha um momento que a família ajudava muito. Hoje as condições de trabalhar, voltar para casa e voltar no outro dia não é fácil para a família. Além de que há novidades, há o tráfico, a violência, a intolerância religiosa, há vários componentes dizendo não, não, não. E as referências hoje não são mais aquele que se dedica a estudar. Às vezes a referência é aquele que atira, que mata, que tira a vida, que lidera o tráfico. Então a sociedade tem que estimular ativismo de Isaías, ativismo de jogadores de futebol que são referência. Não estou falando de jogadores bobos, não, que tem em qualquer lugar do mundo. Mas estou falando de gente que... Tipo Vinícius Júnior. Tem gente, ele até que não é bobo, mas ele tem feito uma luta contra o racismo. Que é interessante, mas eu falo assim, personalidades negras, homens e mulheres, que precisam dizer para o geral, de uma forma ampla, olha, que tal você O que não é aceitável também, né? Dizer, olha, isso aqui não. Por exemplo, né? Não pode ser eu querer um correntão de ouro, armas do meu lado e dizer que eu mando numa comunidade. Eu preciso mandar numa comunidade, se eu fizer lá apoio para a escola, para o samba, para o paredão, para garantir que as meninas serão protegidas. Saúde, né? Saúde, se eu brigar com a prefeitura para trazer benefícios. Eu venho do Pelourinho. Você já deve ter ouvido a história do Pelourinho. Era uma área dificílima, sofreu bastante reforma, mas foi uma briga e ainda é uma briga intensa. É um gueto, é um quilombo urbano, mas que lutou muito para se fazer uma reformulação de um centro histórico. Mas isso tem no Rio, tem Fortaleza, tem BH, tem São Paulo. Tem aqui, eu estudei aqui há 20 anos atrás, na UNB. E não tinha um lugar, acho que é nascente, só nascente. Hoje é maior do que a Rocinha. A gente Bem não tem maior. Isso. Ou seja, em 20 anos... É a maior favela da América Latina. Os sem terra, os despossuídos, foram para um lugar em Brasília. E que deve estar faltando tudo. Eu não saí, não sei. Mas falta asfalto, falta tudo. Por que se organizar rapidamente? Porque as pessoas têm que trabalhar, precisam viver. Brasília é um centro de desenvolvimento. Eu fico perto, quer dizer, 3 horas, 4 horas. Então, em 20 anos, você faz uma nova favela. Nós deveríamos fazer, na realidade, de 20 anos, escolas de bons níveis, de gerar oportunidade, gerar trabalho, gerar emprego. Nós não somos diferentes da Coreia. Eu não estou pegando a experiência da Alemanha, ou da França, ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou da Finlândia. Eu estou falando de um país da Ásia pobre. A Coreia era um país pobre. E a Coreia já não é mais um país pobre. A Coreia do Sul tem referência e avançou tecnologicamente. Nós podemos avançar. O país precisa avançar. E a Palmares é um exemplo, é um espelho. Se a Palmares avançar, o país avança. Se a Palmares avançar, o Ministério da Cultura avança. Sim. A população negra vai ter uma casa. A casa da Palmares aqui é uma casa de acolhimento. Eu vou lá, eu entro, onde é que fica? No setor de autarquia sul. Como é que eu chego? Com o que eu falo? Quem é que me dá a resposta? Os órgãos públicos não é para atender os dirigentes, é para atender o cliente. Quem é o cliente da Palmares? A população negra, desses quilombos urbanos, os artistas, as mulheres, os jovens, os protagonistas da relação internacional entre Brasil e África. Então isso demanda uma nova Palmares, que não era aquela que tinha um espaço no setor da oficina, que tinha grades e cadeado para o presidente autorizar quem entrava, que queria destruir livros, queria tirar personalidades de um site. Pô. Nós não temos esse objetivo de perseguir pessoas, de destilar ódio, destilar raiva contra alguém. Pelo contrário, é o amor, é a paixão, é o coração. A cultura negra tem a ver com o coração dos brasileiros. Esse pessoal que veio obrigado em navios, não veio passear, não fez turismo. Não há um único descendente africano que veio fazer turismo aqui, compulsoriamente. Mas trouxe toda a experiência da agricultura, da mineração, da religiosidade, da espiritualidade, da alegria, da dança, do corpo. E mesmo tendo passado quase 500 anos com sua religião básica perseguida, nós somos generosos. O candomblé, a capoeira, o maculelê, os blocos afro, os afoxés, escola de samba,
não pratica nenhuma forma de discriminação. Mas, É de até uma hoje, generosidade mas até incrível. hoje é muito, que se diz, a violência religiosa, né? O preconceito, né? É incrível. É muito grande É no país. forte. É forte. Os cristãos, os evangélicos neopentecostais, sobretudo, sim. eles tratam as casas de Umbanda, de Candomblé, de todos os outros ritos brasileiros, eles tratam todos esses ritos com muita maldade. Com E outra universidade coisa, histórica. eles traduzem as pessoas, os praticantes, os adeptos, como se fôssemos marginais, Demoníacos. demoníacos, Só satanizam que todas as aí casas. cabe ao Estado laico não estimular essa discriminação. Quando o Estado se aproxima mais dos setores evangélicos desse nível e lhes dá possibilidade de isenção disso, daquilo, acesso à comunicação, está dizendo, olha, continue fazendo isso. A sobrevivência do candomblé, da Umbanda, do samba e tudo, é algo milagroso. Vamos lembrar, em Roma foram 333 anos na perseguição. Nós estamos no ano de 2024. Completa 524 anos que o candomblé é perseguido. É. Então, assim, o Estado democrático não pode permitir conviver com isso. E Precisa superar isso. a quilombola que foi morta na Bahia. Mãe Bernadette. Mãe Bernadette. Aquilo ali, ou seja, foi, salvo engano, me perdoe se estou errada, mas foi uma inépcia do próprio Estado, porque ela tinha denunciado Tinha a morte estatal, do filho. proteção federal. Aconteceu e ninguém apurou, Sim. e aí em seguida veio a dela, né? Que foi um fuzilamento. Sim. Sim. Mas Né? isso mostra como que a agressividade chega. Ela não é algo de eu não gosto de você. É algo de invadir uma casa de uma senhora de 72 anos e, diante dos netos, apagá-la, porque ela brigava pela cultura, pela religiosidade e pelas terras, que deveria estar com ela desde 2007, quando foi certificada e identificada a titulação. Quando eu falo que a intolerância no Brasil destrói o Brasil, é porque nós deveríamos ser um país de poder viver os diferentes. Aqui nós temos uma população indígena diferente, que briga para não ter a demarcação das suas terras, que é positivo isso. Nós temos uma população negra que briga para ter terra e acesso ao Estado brasileiro. E tem uma população que teve acesso desde 1534, quando foi feita as capitanias hereditárias. Foram 15 capitanias hereditárias em que o senhor português, o homem branco, podia tudo. Isso não é democrático, isso não desenvolve. Mas esse padrão, né? Esse padrão no campo está mantido. Sim, Né? as Através terras. do latifúndio. As Né? terras. Nunca houve uma intervenção na construção Para isso, disso. precisamos votar nas eleições. Em 88, escolher novos parlamentos, porque atualmente os parlamentos controlam essa questão da terra. Controla a demarcação indígena e dos quilombos. Vai para o Supremo diz, não, a terra é dos indígenas, não, aí vamos fazer a nova lei. O que ocorre é que nós ainda achamos que ter terra é riqueza. A riqueza hoje é tecnologia. A riqueza hoje não é mais você, essa terra é sua, até onde se vê. Isso é uma coisa do passado. E com isso você só produz ou agricultura ou pecuária. Então você vende essas coisas e traz menos tratores, traz menos computadores. Os seus royalties são menores do que você vender tecnologia. Nós imaginamos quanto pagamos a Samsung da Coreia? não. Não. Pois Nós é. imaginamos os carros que tem aqui da Coreia, ou a Nestlé, que é da Suíça e não tem café. Mas nós levamos o café para lá. Quando ele volta em forma de Nescafé, nós pagamos o royalties. Então, assim, se a gente continuar dizendo que a terra é de poucos, esse vai ser um país de poucos. Sim, presidente. Mas desde 1988, quando veio a Constituinte, a nova Constituição estabeleceu um prazo Sim. para a demarcação, tanto das terras indígenas e também como dos quilombolas, dos povos Originários. Então, o que aconteceu? Não aconteceu isso, os sucessivos governos não fizeram nada, e eles tinham um prazo demarcado na Carta Magna. Né? Ou seja, nenhum governo teve a ousadia de revisar a estrutura fundiária do país. A China, salvo engano, está entrando na 6ª ou 7ª reforma agrária, no sentido de ampliar a área de produção de alimentos com mais de 1,5 bilhão de pessoas. Aqui não foi feito isso. Então se manteve, né, A estrutura anterior. a estrutura do colonial. Isso não foi feito por quê? Porque, assim, os presidentes normalmente são eleitos
com minoria parlamentar. E a maioria parlamentar ela é conservadora e muitas vezes desses donos de terra. Latifundiário. Há a preocupação de eleger representantes. Com isto, você não consegue que o executivo pratique o que está na Carta Magna. A Carta Magna é uma promessa. É uma ideia de, por exemplo, salário mínimo. Deveria ser 3 mil e poucos reais. Mas não consegue isso porque há os redutores, os setores que não querem isso. Mas nós precisamos tratar essa questão da terra indígena, da terra quilombola, da educação, de combater a violência na polícia civil e militar. O país tem uma política de matança que parece normal. Sim. Ontem para hoje, uma pessoa atropelou uma avó, a mãe e uma criança. Um homem matou as 3 pessoas. E ele alegou que tinha um problema com a mãe. Quer dizer, parece que não é natural isso. E isso tem que ter uma campanha de governo federal, governo estadual, governo municipal, de isso não acontecer. Tem de punibilizar. As pessoas sabem que não vai dar em nada. E sabendo que não vai dar em nada, você pratica. Isso tudo tem a ver com a Palmares a médio e longo prazo, porque agora nós estamos trazendo a Palmares para o campo da dignidade funcional. Essa dignidade tem a ver com mulheres, o Ministério da Educação, o Ministério dos Direitos Humanos, a própria cultura como um todo, incluir elementos que a cultura possa apoiar as pessoas a se preparar para a sua ação cultural. Quem é o mais pobre produtor cultural do Brasil? Os negros. A mulher negra. Quem é que faz tirando seus próprios recursos? Os negros. E o Brasil é generoso com vários setores. Vou dar um exemplo de setores. A indústria automobilística do Brasil. Ela só existe quando o Estado financia. Quando o Estado não financia, ela não existe. Presidente, eu vou pedir só uma pausa para o senhor chegar um pouquinho mais perto do microfone, Pronto. acabou distanciando, para não dar Mas problema o senhor na não captação. acha que essa relação injusta com o povo negro, que é majoritário no tecido demográfico, ela também é estimulada pela impunidade daqueles que agridem o povo negro? Olha, é estimulada porque assim, não há punição. Veja o caso das leis contra o racismo e contra o direito racial. O próprio delegado libera, no dia seguinte libera. Mais do que isso, não há punição de que a pessoa diga não pode fazer. E Pelo muda a contrário, tipificação você também, pode né? pagar Para uma ficar um crime multa. mais brando. Um treinador português pagou 40 mil em Porto Seguro e saiu. Ora, se eu tenho dinheiro, eu posso pagar 100 mil, 200 mil. Então, assim, você precisa ter leis que possam ser cumpridas. A expressão leis para inglês ver foi feita por causa da lei do sexagenário, por causa da lei que proibia o tráfico negreiro e a lei de terra, porque assim, era só para inglês ver. Mas a escravidão continuou, foi abolida e continuou depois da abolição. Os efeitos, como dizia Joaquim Nabuco, continuam. Então, assim, e a Palmares com isso? A Palmares está revendo tudo isso, está colocando um novo patamar em relação a isso, para que a população negra seja o proponente do Brasil moderno. E eu estou falando aqui não da Palmares que passou, mas estou falando do presente da Palmares e do futuro. Sim, Inclusive, hoje vocês no vão cadastro, fazer a perdão. Casa da Cultura, né? Afro-brasileira, vão... Nós estamos inaugurando amanhã, formalmente, um espaço lindíssimo. Tem um espaço para criança e adolescente, chamado Espaço Herê. Tem um espaço da cultura, que é o Espaço Mário Guzmão. Tem quadros dos grandes fotógrafos brasileiros e americanos. Tem um acervo de 11 mil livros. Todo o acervo cultural que os países africanos doaram ao longo do tempo vai estar também separado e preservado. Pela primeira vez vamos digitalizar a biblioteca. Estamos buscando parceria com a Fundação Banco Brasil, com fundações internacionais, para que a Palmares seja um centro cultural afro em Brasília poderosíssimo. E nós vamos visitar as cidades satélites. Vamos levar a Palmares, receber essa experiência para que todos que estão aqui no entorno se beneficiem disso. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma casa assim, um palácio da cultura, que não havia antes, aqui, da cultura afro-brasileira. Onde que vai ser essa Casa da Cultura? No setor de autarquias. Fica junto à Caixa, à AGU, ao INSS. É um prédio de 2 andares e um grande subsolo. E nós recuperamos esse espaço, que era da Junta Comercial, para servir o atendimento dos quilombolas, da população negra, que vai lá, quero entrar aí, quero participar, quero ser recebido, quero ser visto. Porque não é para o serviço público, não é só para o funcionário, é para o cliente. O cliente da Palmares é a população afro-brasileira. E, professor, o senhor estudou aqui na UNB, está aqui em Brasília, como é a sua relação aqui com a cidade, Eu sou de Bahia, Salvador, né?
Bahia, que tem o mar, que tem o Pelourinho, que tem a Laís do Feijão, que tem as festas. E eu tive um choque grande quando eu vim fazer o mestrado aqui. Porque é uma outra cidade, é uma cidade do cimento, é uma cidade da Asa Norte, da Asa Sul, mas eu terminei indo para o Guará, Sobradinho, para todos os lugares, e me encantei com uma coisa. Eu gosto de Brasília, porque ela foi pensada a partir da ida de Juscelino Kubitschek ao Egito. Ele era estudante de medicina, ele foi ao Cairo, foi a Assuã e foi ao lugar do faraó Akhenaton. E fez Brasília com a mesma experiência da cidade de Akhenaton. Asa Norte, Asa Sul, um eixão, o sol nascendo, o sol se põe. Na Palmares, o sol se põe à tarde e bate num prédio ao lado e tem o sol entrando nas salas. Então é um lugar místico, mágico. E eu vindo da Bahia, essa espiritualidade ajuda. Né? Ajuda a manter, a fazer, a sonhar, a respirar e, ao mesmo tempo, contribuir com o Brasil, como eu contribuí na Bahia, ou na cultura do Movimento Negro, ou ao longo dos países que eu fui, das pessoas que eu encontrei. Eu sou contemporâneo da primeira visita de Hillary Clinton ao Brasil. Eu sou contemporâneo de Barack Obama em Atlanta, não sendo o segundo homem do Instituto Martin Luther King. Eu sou contemporâneo da visita de Mandela ao Brasil. Fiz parte do comitê que o recebeu. E, ao mesmo tempo, da Constituição de 88. Eu vim muito aqui para brigar por esses capítulos que a gente cita. E na Bahia, eu fui a pessoa que defendeu o capítulo do negro na Constituição. Então, assim, eu sou um jurista diferenciado, né? Eu sou um jurista do povo, aquele advogado do povo que briga por coisas nossas. Muito lá bom. Luiz Gama, lá alguns dos grandes juristas brasileiros, negros e não negros, mas que via no nosso povo a necessidade de ter defesas jurídicas, né? Isso é o que eu faço. E fiquei curioso para saber também qual o enredo que o senhor gostou mais de ter escrito. Sobre o Egito Antigo, o primeiro dele, o Egito dos Faraós, de 87, que gerou a música Faraó, que a ministra começou a cantar em Muito 87, mas fizemos 6 vezes esse enredo. O próximo ano, o enredo vai ser o Lodumaré, o Ser Supremo, as origens e raízes. Qual a sua escola? Eu sou do bloco Afro-Olodum, que é um dos blocos Afro-Salvador, tem o Ilhaê, tem o Olodum, tem o Filho Gigante, tem o Cortejo, que é um grupo que tem 50 anos fazendo carnaval com a reafricanização da Bahia, que é muito interessante, porque a gente trouxe educacionalmente os países africanos para a cena. Mostrou que cada país, cada mulher que ficou rainha, que governou seu país, a espiritualidade, a ciência e tecnologia. Tá ótimo. Professor, o senhor fala dessa reforma maravilhosa que está tendo, o espaço que vai ter a Palmares a partir de agora. Vocês estão trabalhando a ideia de promover eventos para atrair a população para conhecer os pretos desse país, o legado dos pretos para esse país? De setembro em diante, a Casa da Cultura vai promover livros, vai promover cinema, vai promover música, vai ter a atenção de todos que estão no entorno para ir lá se divertir, conhecer a cultura e vivenciar um palácio da cultura. Quando a gente fala casa e templo são muito parecidos. Os templos foram para orar, ter uma relação espiritual. A Casa da Cultura da Palmares em Brasília é um templo. É um templo da cultura dos negros, da população negra. Então venham, participem, estejam conosco, use e abuse, possuam essa casa no sentido mais positivo que tem e desfrute de um conhecimento várias vezes milenar que está lá conosco. Nas paredes tem lá uma linha do tempo que foi feita em 2014 por Abdias Nascimento e Elisa Nascimento, da África de todos os tempos. Então conta dos tempos antigos, desde a peça de matemática de Xangô até a Fundação Nova Palmares. Então você vai ver diferentes rainhas, reis, a humanidade avançando pela África, pelo Nilo, a contribuição em vários campos. Então a gente se informa. Eu gosto de educação, mas eu penso que a gente também tem que ter muita informação. E usá-la bem, porque isso ajuda a gente distinguir se eu sou somente bandido na história da humanidade ou se eu sou o pai da medicina. Imhotep foi o pai da medicina. Sim. E não Pitágoras e Galeno. Então, a Faculdade de Medicina tem que voltar e dizer, olha, a medicina foi desenvolvida no Egito Antigo. Mumificação, doenças do coração, retirada do cérebro pelas narinas, a mumificação em 42 dias. Você precisava ter um conhecimento do corpo humano muito bom para fazer aquilo. A gente conversou muito com o Abdias Nascimento. E, na época, ele
Estava eu e uma colega, e ele diz assim, olha que absurdo que fizeram. Aí ele trouxe uma publicação, lá de São Paulo, em que uma organização de planejamento econômico e social sugeria a esterilização das mulheres negras da periferia, porque na época os negros já representavam 44% da população. Sim. E o risco, o grande perigo, é que essa população ia crescer e havia o risco de alguém chegar ao poder. Esse era o grande risco. Ou seja, não vão começar a matar esse povo. O Brasil tem esse medo, mas isso vai acontecer. A questão é se vai ser agora ou daqui a 15 ou 20 anos. Mas tem que acontecer porque é natural que mulheres cheguem ao poder, que negros cheguem ao poder, se for um modelo de regime mais democrático. Ele não é natural somente um tipo de homens a ocupar o poder no país, nas grandes cidades. 27 capitais, quantas mulheres serão eleitas? Quantos negros serão eleitos? Isso é o fim, não pode mais continuar. E Abdias, que é uma espécie de pai político para mim, para muita gente. Maravilhoso. Ele era briguento, mas ele estava certo em muitas coisas. Ele falou do quilombismo. Hoje o quilombismo existe. Existe a CONAC, existe uma luta de vários quilombos no país inteiro. Ele falou dessa coisa do Egito como berço da ciência. Eu sou de um grupo que fez 6 carnavais sobre o Egito, baseado nas ideias de Abdias, de Sheikh Anta Diop, dos estudiosos sobre isso. Então, na Faculdade de Medicina na Bahia, tem lá Galeno, pai da medicina. Tem lá Hipócrates, pai da medicina. Agora, o diretor da faculdade é um homem negro, um doutor negro. E eu pedi a ele para ele botar lá Imhotep, o pai da medicina. Porque isso é que estimula os meninos a estudarem medicina. Sim. E a medicina também não é um assunto proibido para a gente. Muito bom. É verdade. E esses valores precisam vir. Porque quando eu me divirto às vezes, né? Quando eu vejo assim, quando estão satanizando a gente que é preto, satanizando as nossas práticas de fé, e eu digo assim, mas todo dia essa pessoa está comendo alguma coisa que é do santo e não se deu conta. Ou cantando as canções do santo. Eu acho muito engraçado. Sacudir. Sim. Veja, na realidade, nós temos um sistema hoje na África moderna de boas escolas de medicina. O primeiro transplante de coração foi feito por um homem negro sul-africano. Na época do apartheid, não pôde dizer que era ele. Agora já se sabe que foi ele que fez a cirurgia. Então isso é histórico, vem da antiguidade e tem também agora. Eu não estou pedindo para mudar nomes ou personagens ou monumentos, não. Eu estou pedindo para reconhecer o que é da mulher negra, o que é do homem negro e da criança negra, o que nós fizemos por esse país. E a Palmares é esse cultivador dessas memórias. Precisa estimular, dizer, citar. Quem visitar a Palmares tem que ver o nariz ali daquela rainha. Pô, aquela mulher, sim, a rainha Tia, a mãe de Akhenaton, a mãe de Tutankhamon, Hatshepsut, a primeira mulher a governar um país no mundo. Morreu com diabetes, com obesidade, mas governou o Egito por 20 anos. Havia um lugar para fazer os túmulos dos faraós, do Vale dos Reis. Só podia ter ali homens. Ela fez o templo dela lá. Um dos templos mais bonitos que tem lá é o templo da rainha Hatshepsut. Mas quantas pessoas sabem disso? Quantas crianças nesse país têm esse nome dessa mulher? Ou de Nefertiti, Nefertari, ou da rainha Ginga, ou da rainha Yassantewá. A rainha Ginga foi demais. Ou da rainha Anavalona III. Porque a gente tem nomes europeus e hebreus. Então isso é como você vai trocando o nome, a língua, a religião, e não dá nenhuma chance de você buscar no seu inspiração. A Casa da Palmares, inaugurada, vai ser inspiração. Sim. Para negros e não negros. Para nossa gente, para esse país e para essa cidade. E fica o convite, então, para visitarem, né, a Casa da Cultura Afro-Brasileira. Setor de Autarquia Sul, vá visitar a nova Casa da Palmares, esteja com a gente, tome um café, um chá, né, e converse. Traga a sua experiência, que nós vamos puxar ela para dentro da Palmares. Isso. É hora de aprender. E o convite também para o... Exatamente. E o convite também para o senhor voltar numa próxima oportunidade, porque o podcast do Correio está terminando, né? E a gente tem aí o Dia Nacional, o Dia Nacional da Consciência Negra, agora como feriado nacional, na verdade, né? Novembro. Então, a gente já fica aí na nossa agenda. Eu falo muito, porque eu sou baiano, sou descendente africano, então falo muito. Sim. Eu não sou baiano, mas também falo demais. Então, pronto, foi a junção perfeita. Muito obrigado, perfeito, muito obrigado. Muito obrigada, João Jorge Santos, pela presença aqui, presidente da Fundação Palmares. Obrigada, Rosane, pela companhia. Eu que fico alegre de estar conhecendo o senhor de perto. Obrigado. E é isso, o podcast do Correio fica por aqui. Até a próxima. Tchau.